Subtraído o regulador, que seria esse integrado aqui, ó. Esse aqui é um circuito integrado, tá? Um CQ 0765RT. Facilitou muito mais a visualização dos componentes que ficam próximos a ele. Então o que irei fazer? Irei efetuar a medida desses resistores maiores, tá? Mas como é efetuado? Como eu sempre comento, subtrai apenas um dos terminais dos componentes e faço o levantamento deles em medidas. Vou utilizar um multímetro analógico para os diodos, tá? E o multímetro digital irei utilizar para medir os resistores, tá certo? Então vamos agora aos procedimentos de medidas. Irei colocar de novo na posição de visualização, já com o componente destacado, e depois mostrarei para vocês como efetuo as medidas. Bom, o processo que eu efetuei foi o levantamento dos componentes, tá? E vão perguntar, por que o professor levantou todos os componentes? Basicamente, quando você vai fazer uma forma didática, você tem que explicar como é o efeito do seu procedimento de manutenção, você tem que fazer uma forma onde todos peguem de uma vez só todo o trabalho que foi executado. Então aqui eu levantei todos os resistores, todos os diodos, tá? Dessa base só estou dentro da fonte primária e secundária, que é onde ela se inicia junto com esse componente que eu já mostrei, tá? Então, a partir daqui eu vou avaliar os componentes, os resistores eu vou avaliar com o multímetro digital e os diodos com o multímetro analógico. Aí depois explico o porquê. Primeiro eu vou afastar um pouco aqui. Vou colocar ele numa posição que seja fácil a visualização da área que eu vou medir com o multímetro. Vou escolher a escala de 20 MB devido a alguns resistores serem grandes. Aí quando eu utilizar resistores menores, aí eu irei passar para uma escala menor. Então vou colocar aqui esses resistores de filme carbono e irei observar que a leitura dele, ó, esse aqui deu, a leitura dele está dando 7 ali. Deixa eu diminuir um pouco aqui e vamos ver a leitura dele real. A leitura desse resistor que eu vou fazer agora é azul, cinza e laranja. Então um resistor de 68K. Então ali está perfeitamente demonstrado o seu valor, tá? Esse outro aqui é vermelho, vermelho e laranja. Então 21.7. Também dentro da tolerância, seria 22K, mas está dentro da tolerância. Este outro, o mesmo valor do anterior, né? 68K. Então vamos ver aqui. Então está dentro da tolerância também. Tá? Então esse aqui já está descartado que esteja ruim. Vamos onde ele é marrom, preto, preto. E o seu valor está registrado aí, 10 ohms. O próximo será esse daqui. Então dentro dessa escala já não dá para aferir. O amarelo, violeta, amarelo, que daria 470K ohms. Então aqui estaria registrado. Como eu estou na escala de 20 MB, então ele está dando 470K ohms, certinho. Deixa eu ver esse daqui. Também 470, então que é amarelo, violeta, amarelo. Deixa eu passar para esse. Deixa eu diminuir a escala aqui. Aqui eu estou na escala de 20K e ele está dando 460 ohms. Deixa eu diminuir para confirmar essa leitura. Seria um resistor de 460 ohms mesmo. Amarelo, azul e marrom. Então, 460 ohms. Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui chega a 800 ohms, mais ou menos. E esse daqui, 460 ohms, tá? Esse aqui é cinza, preto e marrom. Então ele registra um resistor de 800 ohms. Pronto. Então os resistores que eu tive que aferir dentro dessa fonte aqui, constatam-se que estão bons. Eu posso aferir também com o multímetro digital, eu posso aferir os diodos. Então eu vou aferir um por um aqui, só para confirmar. Então eu vou do anodo e catodo, registra.
Vou inverter aqui, não registra. Nesse sentido direto, ele registra, e no sentido inverso, não. No sentido direto, está registrando, no sentido inverso, não. Também registrou normal. Vamos ver esse sentido. Não registrou, tá? Vamos ver esse daqui. Normal. Normal. E normal. No sentido inverso, nenhum deles vão registrar, tá? Nessa escala de medida de diodos. Pronto. Agora eu vou utilizar um multímetro analógico para efetuar as mesmas medidas em cima dos diodos. Agora eu vou utilizar um multímetro analógico, aonde eu vou utilizar uma escala mais alta. Eu tive que tirar um pouco a iluminação da parte dele, porque senão eu ia ficar refletindo sobre a tela dele aqui e não teria como fazer a leitura. Então aqui eu vou passar para a escala X10K, tá? Deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês, tá? Estou na X10K, vou posicionar mais ou menos aqui e vou aferir os mesmos diodos que eu aferi junto com o multímetro digital, sabendo que agora a ponteira preta do multímetro analógico é positiva e a vermelha é negativa. Então vamos fazer no sentido direto. Conduziu. Deixa eu primeiro zerar o multímetro aqui. Então ficou perfeito. Então no sentido direto, conduziu, muito baixa a resistência. Em sentido inverso, não conduziu. Está dando baixa resistência devido à própria escala. No sentido direto, conduziu, mas não pode conduzir no sentido inverso. Direto, conduziu, e no sentido inverso não vai conduzir. Sentido direto, conduziu, e no sentido inverso ele conduziu também, demonstrando uma fuga um pouco mais alta do que o normal de um diodo Zener. Esse aqui é um diodo Zener, tá? É um pouco acima do normal do diodo Zener. Então eu vou constatar primeiro se essa fuga é normal, comparando com o outro diodo, e depois irei confirmar se está ok ou não. Vamos aferir os outros aqui, onde conduziu normal, e no sentido inverso fez a condução normal de um diodo Zener, que eu sempre me encontro com essa condução. Essa fuga aqui, sempre eu acho normal em um diodo Zener, tá? No sentido direto aqui, conduziu, no sentido inverso, não conduziu. Aqui também não conduziu no sentido inverso, e no sentido direto, conduziu. Eu tive que afastar um pouco vocês já observaram a questão da leitura. Agora eu vou mostrar para quais áreas que eu estava aferindo. Seriam essas aqui, tá? Os diodos. E depois esses 3 diodos aqui também. Deixa eu pegar, posicionar. Esses 3 diodos aqui. Tá? Então demonstrei que a leitura de um diodo Zener, ele pode oferecer uma fuga, dependendo do seu valor, tá? Um valor de tensão mais baixo sempre oferece uma fuga. Então eu sempre me encontro com algumas fugas semelhantes a essa, não idêntica a essa daqui. Essa aqui eu achei ela muito baixa, então eu vou comparar esse diodo, vou ver o valor dele corretamente e vou comparar ele com outro diodo e depois demonstro aqui para vocês essa medida. Então vamos ao próximo passo, que é comparar um diodo Zener. O diodo em questão é um 4V3. Então eu irei procurar um outro para efetuar o teste com ele, para comparar se essa resistência baixa no sentido inverso é normal. Normalmente quando os diodos Zener são de baixa tensão, sempre existe essa fuga. Então eu irei apresentar a versão de um outro, 4V3, para comparar. Ok?
Após alguns testes, eu localizei esse de 5V1, que se aproxima muito do valor do Zen anterior. Então, se essa fuga aparecer nesse Zen aqui, ele está em perfeito estado, o local que ele estava instalado está funcional. Então, se eu obter o mesmo valor no multímetro em relação ao anterior, então constata-se que aquela medida estava ok. Então agora eu irei fazer um teste com ele, no sentido direto, onde eu tenho o cátodo e o anodo. Então, sentido direto conduziu, e no sentido inverso, também houve a condução. Como ele tem um valor de tensão um pouco maior do que o anterior, então a resistência por isso se apresentou um pouco maior. Mas constata-se que aquele 4V3 estava ok, certo? Então agora, depois desses procedimentos, o único componente que eu tenho a condenar nesta fonte, isso aqui foi uma análise onde eu poderia chegar logo ao diagnóstico corretamente, mas como eu tenho que passar de uma forma didática para vocês entenderem como é o procedimento de avaliação, então o único componente que agora posso condenar seria este daqui, tá? Que seria o CQ0765RT. Mesmo ele não apresentando curto, e por isso que a fonte oferece ainda aquela descarga lenta, mas oferece uma descarga, então ele não está em curto. Se ele tivesse em curto, a fonte ficaria travada. Como ele está apenas com fuga, o disparo dele provavelmente não está funcional, então por isso que ele não aciona a fonte. Tá? O procedimento agora é substituir e solucionar o defeito da televisão. E ainda existe aqueles capacitores que eu tinha observado na etapa horizontal. Então eu vou primeiro efetuar a manutenção da fonte, demonstrar as tensões básicas que ela tem que gerar e depois irei corrigir o defeito da etapa horizontal.